Boa noite, pessoal. Hoje aqui mais um vídeo no nosso canal. Aqui a gente vai dar início ao assunto muito legal que é logaritmo. O que é logaritmo? A operação logaritmo, ela trata-se de operação com equação do expoente. A gente usa muito logaritmo quando a gente não consegue resolver a equação exponencial, quando o expoente está no índice ali, quando a incógnita está no x. Então a gente usa muito logaritmo. Então eu separei aqui uma definição rapidinho. Logaritmo, definição e existência. Considerando dois números a e b positivos com a diferente de 1. Então eu tenho de considerar dois números a e b positivos com a diferente de 1. Então, chamamos o logaritmo do número b na base a. O expoente c, de forma que a elevado a c igual a b. Então eu escrevo aqui, ó, logaritmo de a, logaritmo de b na base a. Então, leitura, logaritmo de b na base a é igual a c, se somente se a elevado a c igual a b. Então, a resolução do logaritmo parte para isso aqui. Se eu não tiver essa condição aqui, ó, onde o logaritmo de b na base a é igual a c, somente se a elevado a c igual a b, é uma condição de existência, não existe o logaritmo. Então, condição de existência, o a tem de ser maior do que zero, e o a tem de ser menor, zero menor que a, e a diferente de 1. Então, b maior que zero e 0 menor que a, e a diferente de 1. Então, essa é a condição de existência. Então, nomenclatura. Eu escrevo assim, log de b, que é o logaritmando, a é a base, c é o logaritmo, né? Então, isso aqui é a minha definição. Isso aqui ocorre se somente se a elevado a c igual a b. Então, se eu pegar a base a, elevar ela ao logaritmo c, eu tenho de obter o logaritmando b. Isso tudo normalmente é positivo. Então, eu passei alguns exemplos para a gente resolver aqui, ó. Eu tenho o logaritmo de 16 na base 2. Quanto vale esse logaritmo? Eu não sei, eu vou chamar de x. Então, usando aquela definição que eu falo que a elevado a c é igual a b. O a é a base, então eu tenho 2. O c é o x, igual a b, 16. 2 elevado a x igual a 16. Como que eu resolvo isso aqui? Igualando essa base. Então, eu decomponho 16. 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Então, eu faço 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Se eu tenho igualdade de base, então, se há igualdade de base, se a elevado a n igual a elevado a m, implica que m igual a n. Então, x é igual a 4. Está resolvido o meu logaritmo. X vale 4. Agora aqui, na letra B, eu tenho o quê? Logaritmo de 243 na base 3. Ele vale, vou chamar aqui de c, que é o valor dele que eu estou procurando. Então, eu tenho o quê? Vou mudar a cor aqui. Então, eu tenho 3 elevado a c igual a 243, né? Então, 243. Agora, eu preciso transformar esse 243 numa base 3. Então, eu venho aqui, ó, 243, vou decompor ele. Se eu preciso da base 3, eu vou começar aqui por 3. Então, 243 dividido por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, 243 é o mesmo que 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5.
Então, eu substituo aqui 3 elevado a c igual a 3 elevado a 5. Igualou a base, igualou os expoentes. Então, c, o logaritmo é 5. C vale 5. Então, aqui vamos na letra C, no outro exemplo nosso. Log de 1 sobre 49 na base 7. Vou chamar de x. Então, eu tenho que 7 elevado a x é igual a 1 sobre 49. Vamos tentar transformar esse 49 numa base 7. Então, 7 elevado a x é igual a 1 sobre 7 ao quadrado. Agora, usando a propriedade aqui, ó, 1 elevado a n é o mesmo que a elevado a menos n. Eu inverto a base aqui. É 1 sobre a elevado a n, fica a elevado a menos n. Então, eu tenho 7 elevado a x igual 7 elevado a menos 2. Igualdade de base, igualdade de expoente. X igual a menos 2. Achei o valor. Aqui nesse exemplo aqui, ó, logaritmo de 1000 na base 10. Vamos chamar aqui de x, que é o que eu estou procurando, né? Que é o valor do logaritmo. Então, eu vou ter 10 elevado a x igual a 1000. 10 elevado a x é igual a... O 1000 é uma potência de base 10. Eu escrevo os 10 e conto 0. 1, 2, 3. Então, 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Igualou a base, igualou os expoentes. X é igual a 3. Resolvi os logaritmos, tá? Então, é assim que eu trabalho logaritmo. Outro exemplo. Log de 2, log de 8 na base 2. Como que eu vou resolver isso aqui? Chamo o logaritmo de x, faço 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x, 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. Então, substituo por 2 a 3. Igualdade de base, igualdade de expoente. Então, x é igual a 3. Encontrei o valor do meu logaritmo, que é 3. Belezinha? Agora aqui, outro exemplo. Eu tenho aqui a letra E. Logaritmo de 2 na base 2. Vou chamar ele de x, então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2. Então, base igualada. Qual é o expoente do 2 aqui? Um é x e o outro é... Não aparece, mas é 1, todo número elevado a 1. Então, se eu igualei as bases, x igual a 1, encontrei o meu logaritmo. Agora, logaritmo de 1 na base 17. Chamar de x implica que 17 elevado a x igual a 1. A gente lembra daquela propriedade? A elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer base elevada a 0 é igual a 1. Então, o 1 eu posso transformar ele em qualquer base. Então, eu posso escrever, ó, 17 elevado a 0, que é igual a 1. Então, eu substituo aqui, ó, 17 elevado a x é igual a 17 elevado a 0. Igualei a base, que é 17, o expoente igual x igual a 0. Agora aqui, eu tenho aqui um logaritmo de 0,6 na base 5 terços. Então, faço x, implica que 5 terços elevado a x é igual a 0,6. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse 0,6 em uma fração, ele é um número decimal. Se eu dividir, fizer aqui, ó, 0,6 é o mesmo que 6 dividido por 10. Olha aqui, vamos fazer aqui nossa calculadora. 6 dividido por 10. 0,6. Então, eu posso pegar 0,6 e escrever 6 sobre 10. Então, eu tenho o quê? 5 terços de x igual a 6 sobre 10.
Dá para me dividir por 2, não dá? Tá, se eu dividir por 2 aqui, eu tenho o quê? 5 terços elevado a x igual por 2 dá 3, por 2 dá 5. Então, 3 quintos. 5 terços elevado a x é igual a 3 quintos. Tá igual? Não. Eu preciso inverter isso aqui. Então, isso aqui quer dizer que ele está elevado a 1. Então, eu vou inverter aqui, ó. 5 terços elevado a x igual 5 terços elevado a menos 1. Então, agora eu tenho mesma base, igualdade de base, igualdade de expoente. Logo, x igual a menos 1. Resolvidos meus logaritmos. Beleza? Agora, vamos falar um pouquinho da condição de existência do logaritmo. Só vai existir o logaritmo se ele seguir algumas regras. Então, não existe logaritmo com base negativa. Então, aqui, ó, na base, log de 23 na base menos 3. Não existe logaritmo com base negativa. Não existe logaritmo com base zero. Então, não existe. Por quê? Olha aqui, vamos resolver aqui. O primeiro exemplo, logaritmo de base negativa. Por que não existe, amigo? Porque olha aqui, log de... A gente já aprende que A elevado a C é igual a B. Então, menos 3, que é o valor de A, elevado a x, igual a 27. Menos 3 elevado a x, igual a 3 elevado a 3. Menos 3 é igual a 3? Não, não dá. Não dá. Não consegui transformar na mesma base. Né? Agora aqui, logaritmo de 0 elevado de 7 na base zero. Então, aqui, ó, 0 elevado a x é igual a 7. Qualquer número que eu elevar a zero vai ser sempre zero. Então, não existe logaritmo de base zero. Não existe logaritmo com base negativa, não existe logaritmo com base zero. E não existe logaritmo com a base 1. Por quê? 1 elevado a x igual a 3. Tá, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Se eu fizer 1 elevado a 3, é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 1 multiplicado por qualquer coisa é sempre 1. Então, não existe logaritmo na base 1, é condição de existência. Isso aqui é decorar, a gente tem de aprender e memorizar. Agora, tratando do logaritmando, da condição de existência dele, não existe logaritmo com logaritmando negativo. Então, aqui, ó, se o logaritmando aqui for negativo, esquece, não precisa nem resolver, porque não existe. Por quê? Novamente, 2 elevado a x igual a menos 8. 2 elevado a x igual... Que nunca eu elevo 2, a base 2, que vai dar menos 8. Se eu pôr aqui, ó, menos 2 elevado a 3, vai dar base diferente. Não dá. Então, não existe logaritmo com logaritmando negativo. E, por fim, não existe logaritmo com logaritmando zero. Novamente, 5 elevado a x é igual a zero. 5 elevado a qualquer coisa que eu pôr aqui vai ser diferente de zero. Nunca vai dar zero. Então, eu tenho de decorar algumas condições de existência. Não existe logaritmo com base negativa. Não existe logaritmo com base zero. E não existe logaritmo com base 1. Apareceu essas três características, descarta, nem resolve, porque não existe. Não existe logaritmando negativo. Não trabalho com logaritmando negativo. E o logaritmando também não pode ser zero, porque não dá resolução. Tá? Obrigadão. Daqui a pouco a gente vem mais para frente com mais vídeos sobre logaritmo, sobre as suas propriedades. Valeu, obrigado. Dê um like aí.